Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Fontes, estou aqui mais uma vez para a gente fazer juntos a próxima edição do material de complementação escolar. Essa edição que saiu é do dia 15 ao dia 19 de junho. Então a gente se encontra lá dentro do material para acompanhar, ler e fazer juntos. Vamos lá então, pessoal do sétimo ano. Abram aí na página 12, que é a página que inicia a geografia nessa semana do dia 15 ao dia 19 de junho do material de complementação escolar. Na página 12, a gente começa falando sobre biomas, tá? Que é o tema dessa semana no material de complementação escolar, certo? Então aqui, no Fique Ligado, explica para vocês o que é um bioma, certo? E quais são os biomas brasileiros. Então, de uma maneira geral, o bioma é um conjunto de espécies de plantas e animais que vivem em uma determinada região. Cada bioma tem fauna e flora específicas que são definidas pelas condições físicas, climáticas, geográficas e litológicas. Ou seja, para a gente definir o que é um bioma, a gente tem que ter um conjunto de espécies de plantas e animais. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso tem que ter características comuns em uma determinada região. A gente vai separar uma área do território, observar e estudar e vai ver que ali tem características comuns. E essas características comuns, tanto de fauna, né, dos animais, quanto da flora, específicas para aquelas regiões, elas são definidas pelas suas condições de relevo, ou seja, suas condições físicas, suas condições de clima, de geografia e das suas rochas naquele determinado espaço, certo? Ou seja, cada bioma tem uma diversidade biológica muito própria. Ou seja, cada bioma tem tipos de vegetação, de clima, de rios, de relevo, de animais própria para aquela região. No Brasil nós temos 6 biomas, tá? 6 dessas regiões com essas características próprias de grande diversidade biológica. Então, quais são os nomes dos 6 biomas? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A Amazônia a maioria conhece, a parte da floresta no norte do nosso país. A Caatinga é um bioma que está predominantemente na região nordeste do nosso país. O Cerrado pega o finalzinho da região sudeste, lá no norte de Minas, entrando principalmente na região centro-oeste do nosso Brasil. A Mata Atlântica é um bioma que percorre praticamente todo o litoral brasileiro. O Pampa é um bioma com características de gramínea, bem lá no sul do nosso país, Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o Uruguai, com a Argentina. E o Pantanal é um bioma que está ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro. Ok? Aqui o material trouxe para vocês 2 imagens. Uma da Caatinga e outra do Cerrado. A primeira atividade é sobre esse conceito de biomas e as suas principais características no Brasil, para você responder as perguntas no seu caderno de geografia. Questão 1 pede para você o seguinte: explique o que significa a ideia de bioma. 2. Cite o nome dos 6 biomas existentes no Brasil. 3. Observando a paisagem dos 2 biomas acima, diferencia-as
descrevendo as suas principais características visuais. Então você responde todas a partir do que eu falei, a partir do que está no texto, e a terceira observando e colocando no seu caderno as características visuais que você vê aqui, de vegetação, de relevo, tanto para o bioma Caatinga quanto para o bioma Cerrado. A página 13 traz o texto com o título Especialistas apontam riscos gerados pela degradação dos biomas. Então aqui aborda, você vai ler com calma, os principais riscos gerados sobre a degradação, a devastação, a perda da biodiversidade dos biomas brasileiros. E fala principalmente do cerrado e sua função como produtor das águas, berço das águas. Ou seja, na área do bioma cerrado tem um grande manancial, tem grandes nascentes, onde nascem rios que correm grande parte do território brasileiro, certo? E fala do uso dessa água, como o cerrado está no centro-oeste brasileiro, e o centro-oeste brasileiro é hoje onde concentra a maior quantidade de agricultura moderna, também chamada de agronegócio no Brasil, com grandes plantações de soja, milho, por exemplo, além de atividades de pecuária. Esse uso pelo agronegócio da água é muito elevado e é muito maior do que comparado ao uso domiciliar, ou seja, das casas das pessoas nas áreas urbanas ou nas próprias áreas rurais. Então, a partir da sua leitura desse texto, você vai responder as questões 1 e 2 da atividade da página 13 no seu caderno. A questão 1. Aponte a principal consequência da degradação do cerrado para as atividades econômicas no Brasil. E a 2. Explique os motivos para o maior consumo de água por parte do agronegócio do que por outras atividades. E aqui a gente fecha essa semana de 15 a 19 de junho na atividade de geografia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fechamos as atividades de geografia da semana do dia 15 ao 19 de junho do material de complementação escolar. A gente se encontra aqui nas próximas edições. Para isso você se inscreve no canal e acompanha aí o decorrer das próximas semanas. Um abraço a todos e até a próxima.